vai? Bem-vindos! Está começando o Consultório de Família. Estou super feliz. Hoje estamos estreando o nosso cantinho novo, mas com aquela velha amizade. Você aí do outro lado, a gente aqui fazendo o Consultório de Família, pensando em você, pensando nas suas necessidades, na sua família, no seu jeito de ser e procurar cada dia mais ser feliz. E os meus convidados aqui comigo hoje, você aí do outro lado, fazendo esse programa, mais uma vez, uma oportunidade de nós aprendermos juntos e sermos pessoas interessadas no nosso bem-estar, no bem-estar do outro, oferecendo a cada um a possibilidade de crescer enquanto gente, enquanto alguém que queira superar os seus desafios e aprender dia após dia. E antes de mostrar todo o ambiente, deixa eu apresentar os meus convidados de hoje. Tenho aqui do meu lado a psicóloga Thaís Souza. Bem-vinda. Obrigada, Darleide. Prazer estar aqui de novo e nesse cenário novo, ficou tão bonito, gostei. Que bom, obrigada. E eu não sei se você percebeu, você que conhece a Thaís já de muito tempo aqui na nossa telinha, no nosso cantinho, em outros programas, Lugar de Paz, por exemplo, ela está grávida e é um menino. Nem 5 meses já. Nem pedi permissão, mas já estou contando. Pode contar. Parabéns, Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus por isto. E temos uma convidada hoje, é a sua segunda vez. Já faz um tempinho que esteve aqui com a gente, vem hoje colaborar aqui com a gente, inclusive contando um pouco da sua história. Maiara, bem-vinda. Muito obrigada, Darleide. É um grande prazer estar aqui de novo e parabéns pela casa nova. Está linda. Obrigada, obrigada. Doutor César Vasconcelos de Souza, o psiquiatra de muitos programas nossos aqui já fizemos e sempre volta e sempre dizemos que é muito bem-vindo. Obrigado, Darleide. É um prazer muito grande, por várias razões, estar hoje aqui, né? Com um cenário novo, lindo aqui, o colorido, assim, bem bonito, né? Que ótimo. E com a equipe, minha filha e agora um netinho que está vindo por aí. Já são quantos netos, doutor César? 3 filhos do Pablo, né? Esse vai ser o primeiro, então, da Thaís. Que lindo, Deus Maravilha. abençoe. Família linda, um beijo para a Mônica. Só faltou a Mônica aqui, o Pablo está longe, lá nos Estados Unidos. Um abraço para vocês todos. Enfim, vamos lá. O tema de hoje, ele é um tema que vai na direção de talvez complementar alguns outros programas que fizemos sobre este tema, divórcio. A vida após o divórcio. Nós temos visto tanta gente cada vez mais sofrendo com as dificuldades no casamento, nos relacionamentos, e um marido que resolve ir embora, deixar, ou uma esposa que diz não tem mais jeito, e as famílias estão sendo atingidas e sofridas ficam elas, inclusive os filhos quando os têm. O divórcio, algo que chega a trazer muita dor ao coração das pessoas envolvidas. E então nós queremos falar disso. No outro programa nós falamos aqui, não tem muito tempo, sobre o divórcio a partir do ponto de vista bíblico. A Bíblia nos diz que não é do agrado de Deus que haja o divórcio, mas fora permitido o divórcio por conta da dureza do nosso coração. Nem é necessariamente porque houve a traição, houve o adultério, mas porque há a dureza do coração humano em perdoar, em restaurar, em conservar um relacionamento conjugal, em permitir-se ir noutra direção que não seja a construção da sua família. Mas hoje nós queremos, de verdade, alcançar o coração de homens e mulheres que estão passando pelo divórcio, ou passaram há pouco pelo divórcio, ou passaram há algum tempo, mas ainda não conseguiram se reestruturar, se reencontrar. E então, esse é o tema de hoje aqui no nosso consultório de família, vida após o divórcio. Doutor César, após o divórcio, o que mais as pessoas sentem? Olha, existe uma escala que mede o nível de estresse que os seres humanos vivem. Então, tem uma escala para adultos, tem uma escala para adolescentes. Interessante que é diferente com a repercussão de um estresse traumático na vida desses dois grupos de pessoas. Quando a gente pega a escala que mede o nível de estresse dos adultos, os eventos da vida que produzem estresse nos adultos, o número 1 é a morte do cônjuge. O número 2 é o divórcio. Né? Então, é o que mais produz estresse no sentido do estresse, né? No sentido do sofrimento na vida humana. Então, é uma coisa muito dolorosa, porque é rompido um vínculo afetivo e também espiritual. Né? É rompido um vínculo em que, quando a pessoa casou, esse vínculo emocional
eu vou ficar só no emocional, não vou nem entrar no espiritual. Ele é um vínculo, assim, de uma conexão inconsciente muito forte, né? Cada um se sente estável com o outro no início do relacionamento e se vai desenvolvendo ao longo do tempo de convívio no casamento um fortalecimento desse vínculo ou uma estruturação desse vínculo, mas mesmo que não seja um tempo muito longo até que aconteça o divórcio, mas o vínculo foi instalado. Então, do ponto de vista clínico, parece que uma das dores piores é a dor do parto normal, a dor de uma cólica renal, de um cálculo renal, né? E talvez a dor de algum tipo de câncer. No ponto de vista emocional, uma das dores maiores que se experimenta pode ser a dor do divórcio, a dor da traição, a dor da morte de um filho, né? Então, quem está vivendo, né, assistindo o programa hoje, vivendo o divórcio já mesmo mais de um tempo, já tem algum tempo, realmente passou ou está passando por uma das piores dores emocionais que um ser humano tem, porque esse vínculo afetivo, quando é rompido, é como rasgar a carne. Uau, que expressão forte, rasgar a carne. E a mulher, principalmente a mulher, pelo menos talvez porque nós falemos mais, procuremos mais, talvez entre as pessoas que você atende, que pedem ajuda aqui pra gente, você e a Thaís é a psicóloga que faz esse trabalho, quando você escreve aqui pra gente, passa pelas mãos dela muitos casos, a mulher se manifesta mais e ela também lida com a dor do abandono, né? Por exemplo, quando é o marido que pede o divórcio, quando esse casamento não deu certo, ele diz assim, e aí ela assume a culpa, a dor da mulher ainda se agrava com isso, né? E o que acontece também, estava até pensando enquanto ele falava, é a questão das nossas expectativas, né? Frustrada. A gente cria muita expectativa, mesmo antes do casamento, e é normal criar expectativas, a gente tem sonhos, expectativas em todas as áreas da nossa vida, mas há todo um sonho em cima de um casamento. Há toda uma estruturação assim, do que vai acontecer, do que não vai, do que se espera, né? E das duas partes. É muito difícil a gente casar pensando que vai se separar, né? Que vai acontecer um divórcio. Então, quando isso acontece, é uma quebra de estrutura emocional da pessoa, né? Porque ela já vinha se estruturando ao longo de tempos antes do casamento e ao longo dos anos do casamento para aquilo, né? É como o meu pai falou de quando os dois se casam e ali ao longo do período do casamento, os primeiros anos e os anos seguintes, o vínculo é muito forte, né? Que é desenvolvido entre um e outro. E realmente quando isso se quebra, a pessoa fica perdida. Fica sem sentido. Né? Como assim? O que eu vou fazer agora da minha vida? Então, eu acho que essa reestruturação do significado da vida, das novas expectativas que a pessoa vai criar para a vida dela mesma, é um desafio para a pessoa que está vivendo o divórcio. E principalmente para a mulher, que às vezes, isso não é regra, mas a mulher é muito sonhadora, né? E a mulher geralmente deposita no casamento uma expectativa que é quase a vida dela inteira. E isso pode ser muito frustrante, é muito frustrante quando então acontece esse rompimento. O divórcio é um puxar de tapete na vida muito grave, né? Muito significativo para essa formação dessa dor que está na escala número 2 ali da lista do estresse. Eu fiz uma palestra esse fim de semana numa cidade aqui de São Paulo e depois uma pessoa veio falar comigo, ela tá vivendo um divórcio, ela até mudou de cidade e ela falou assim, doutor César, por que ele me maltratava, eu tive que realmente sair, não teve saída, mas eu não consigo parar de pensar nele, eu sinto falta dele. Né? Isso não é um masoquismo, isso é ainda, eu falo assim, é o eco do vínculo afetivo. Exato. Como uma coisa mais ou menos recente, então é natural que, mesmo que tenha havido sofrimento, que ainda sinta essa sensação de falta, porque havia esse vínculo aí que foi quebrado e ainda tem uma repercussão no mundo afetivo da pessoa, né? Isso já é sentido no namoro, né? A gente pensa assim, quando um casal de namorados rompe, por qualquer motivo que seja,
um sente nos primeiros dias, semanas, a falta do outro. Por quê? Porque estava acostumado a fazer tudo junto, ligar um para o outro e tal. Agora, o casamento, que é né, envolve um grau de intimidade muito maior, então multiplica o estrago emocional é muito solidão, maior, esse né? sentimento de saudade misturado com vários outros sentimentos. Agora, é certo que quando esse vínculo é rompido, normalmente, porque essa história de separação amigável, divórcio, não, nós dois decidimos que seria o melhor, é alguma coisa que acontece? Mas assim, com muito menos frequência. Na maior parte das vezes, um não queria, ou então os dois de fato romperam porque acharam que não tinha mais condição nenhuma, não tiveram a sabedoria ou o trato, ou um não cedeu, porque Jesus disse assim, andarão dois juntos se não houver acordo, né? Mas assim, tem sentimentos que eu gostaria de destacar e eu vou pedir a partir de agora um pouco mais a participação da Maiara, porque ela vai falar de alguma coisa que ela viveu e aí a gente vai discorrendo, inclusive, em cima do que ela vai nos contar. Lidar com a raiva, lidar com a decepção, lidar com o sentimento de desvalia, de abandono, mas a raiva do outro, como que ele pode provocar isso? Como é que ele pode dizer isso para mim? Como ele pode me deixar? Eu acho que tem um turbilhão de sentimentos. Descreve um pouquinho do que foi a tua história e divide aqui com a gente. E muito obrigada, porque é uma coragem vir falar de alguma coisa tão pessoal, mas eu não te paguei por isso, eu não te forcei por isso. E eu sei que você vem principalmente para ajudar alguém ali do outro lado. Obrigada. É um privilégio. Hoje eu posso dizer que eu consigo falar sobre esse assunto com certa naturalidade, se é que isso é possível, se é que essa é a palavra correta. Mas sem sofrer tanto, mas sem sofrer tanto quanto no início. Isso. Né? Porque eu tive 6 anos de relacionamento. Já casada? 3,5 de namoro e 3 de casamento. Uhum. E tudo isso que o Dr. César falou, que a Thaís falou, é verdade. Eu diria que não é nenhum puxar de tapetes, é uma queda livre. É uma queda livre, porque é muito estranho. Eu, quando fui me divorciar, eu revi o meu ex-esposo naquele dia, depois de 2 ou 3 meses sem vê-lo, depois que houve o abandono, né? E no dia, para ele, parecia que nada estivesse acontecendo, como se fôssemos 2 amigos, como se estivesse ali naquele cartório fazendo uma coisa normal, natural. Então, assim, é muito complicado, porque parece que a nossa ficha, vamos dizer assim, ela demora para cair. Eu acho que a minha ficha foi cair mesmo. Olha, você está divorciada, aceita isso? Uns 5 meses depois que o divórcio saiu. E que sentimentos você foi nutrindo ou conseguiu nutrir por ele, pela figura que causou tão grande decepção? Como foram essas experiências? No início, eu fiquei assim meio em choque, meio anestesiada. Como assim? Estou me separando? Você está indo embora? Então eu fiquei meio em choque, eu fiquei assim meio, será que isso está acontecendo mesmo? Mas depois, conforme foi passando o tempo, veio o sentimento de raiva, muita raiva, veio o sentimento de me sentir injustiçada, porque como ele pode estar fazendo algo errado e ele está se dando bem e eu estou aqui sofrendo, não é justo. Então veio o sentimento de injustiça, né? Veio o sentimento de decepção, veio o sentimento de culpa, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, o que eu poderia ter feito, aonde eu poderia ter ido mais além. Veio o sentimento de frustração, e eu confesso que esse sentimento ele ainda persiste até hoje, porque ainda vem algumas coisas, assim, os pensamentos frustrantes, né? Uhum. Sentimentos de falha. Aí o inimigo vem e fala que você é incompetente. Tem um pouco de vergonha também? Um pouco de vergonha no sentido de que esse rótulo divorciado não é bom. E as pessoas podem olhar assim, o casamento dela fracassou. Exatamente. É uma certa vergonha por isso. Vergonha, o medo de, por você já ter sido casada, não conseguir encontrar outra pessoa. Então existe o medo também. Então é uma mistura de sentimentos que fica dentro da gente, é uma confusão mental que acontece. Uhum. E nesses momentos de confusão mental é aonde você corre o risco de se afastar de Deus, mas ir tão longe, tão longe, tão longe,
que você não consegue voltar, porque você está caído, você sofreu uma queda muito grande. Uma queda que, por mais que você espere por causa da atitude do outro em relação a você, é uma coisa que você imagina que possa acontecer, mas que você não quer que aconteça. E quando acontece, você fala, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou reestruturar a minha vida? Eu já tenho 26 anos, como é que eu vou reestruturar de agora, daqui para frente? Essa é a pergunta que não quer calar e nós estamos dispostos aqui a tratar desse tema, como eu disse bem no início, para levantar você, quem sabe, mulher, que foi deixada, que ouviu do seu marido, não te amo mais, estou indo embora. Ou você, homem, tem mulheres que também chegaram para o marido e disseram não dá mais. Existe vida após o divórcio. Repito, é da vontade de Deus. É bíblico que os casais possam livremente deixar-se um ao outro. Nós temos respaldo bíblico para dizer, olhar um para o outro e dizer assim, estou indo embora porque, sabe o que é? Hoje de manhã estive pensando, melhor dizendo, já há alguns dias eu estou avaliando e eu acho que eu não te amo mais. É uma frase que tem se repetido e tem sido verbalizada por homens e mulheres, talvez sem se dar conta do que significa ser casado ou ser casada, ter um compromisso com alguém. Mas hoje, como nós sabemos que a realidade não é o ideal de Deus estabelecido na vida das pessoas, porque muitos de nós estamos perdidos e nos perdemos ao longo dessa história, desse dia a dia, dessa realidade e desse distanciamento de Deus. Porque, na verdade, quando nós nos divorciamos, quando nós brigamos, quando nós nos separamos do outro, em todas as esferas da vida, nós estamos, na verdade, nos afastando de Deus, nós estamos longe dos princípios e da vontade de Deus, mas nós queremos deixar para o seu coração que vive uma realidade já dessa maneira, de dor, de angústia, de sentimento de abandono. Esse final de semana ouvi alguns casos, algumas mulheres, principalmente mulheres, falando de assim, Darleide, meu marido construiu a vida dele, está com outra, já tem filho e eu não consigo me levantar, eu não consigo fazer nada, estou em depressão, tomando medicação, os meus filhos não podem me ver chorando porque eles já ficam nervosos. Então é nesse estado, para essas pessoas que estão nesse estado, que a partir de agora nós queremos falar. O que fazer? Aconteceu? Aconteceu. Ele se foi, ela se foi. E agora? O que você faz? Por onde começa? Por onde começa, doutor César? A Maiara expressou bem uma coisa que é a realidade, né, das pessoas que estão vivendo a situação, que é um conjunto de emoções diferentes, né? Frustração, raiva, culpa, dor, angústia, né? Tristeza e tudo isso. Então, a pessoa tem que viver essa emoção, ela tem que experimentar essa emoção. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tendência do mundo, a gente vive num mundo bombado, né? As pessoas querem medicar rapidinho para poder não sentir aquela emoção da dor, porque a mensagem falsa que é passada muito pesadamente pelo lado má da mídia você tem que ser feliz, não pode sentir nenhum tipo de dor. Mas isso é uma mentira, não é uma realidade. Então, a dor não vai matar também o indivíduo, né? Deus prometeu em sua palavra, não virá sobre você uma dor, uma frustração que você não possa suportar. Embora às vezes, como neste caso, né, imagino que você deve ter vivido alguns dias, algumas noites que você deve ter sentido, é insuportável lidar com isso, né? Eu já vivi dores insuportáveis também, falei assim, Deus, não aguento mais, né? Cirurgia, essas coisas, então, assim, sabe, chegou no limite ali. Então, primeiro de tudo, viver cada uma dessas emoções e expressando essas emoções, de preferência não anestesiando logo com medicação. Então vai ter alguém para poder você desabafar, alguém que seja ético, alguém que seja idôneo para isso, que saiba ouvir. Então é importante. Você vai lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, Deus fala tempo de juntar, tempo de separar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo... Então cada pessoa vai ter um tempo também diferente de viver essas emoções em função de quê? Por que o tempo é diferente? Porque o vínculo foi diferente, intensidade diferente com o cônjuge de quem separou. A estrutura da personalidade desse indivíduo que separou pode ser diferente de uma outra pessoa, as pessoas têm maneira diferente de ver as emoções e o que ela faz com a cabeça dela diante da separação também. Então, é importante viver essa emoção, expressar essa dor, experimentar por dentro,
chorando mesmo, tendo insônia mesmo, né? Se ficar uma coisa insuportável e que vai atrapalhando o funcionamento do indivíduo, por exemplo, no trabalho, etc., então um aconselhamento psicológico entra aí, né, para poder ajudar, e eventualmente alguma ajuda medicamentosa pode ser necessária se for o caso, por exemplo, do indivíduo começar a desenvolver um quadro depressivo, né, de moderado a grave, que pode realmente levar a ter a necessidade de usar a medicação. Então, esse é o primeiro passo, né? Por onde você começou, Mayara? Bom, eu não tomei medicação alguma, né, para poder lidar com essa dor. Como o Dr. César falou, eu vivi muito essa dor, mas muito mesmo, intensamente, coisas que ninguém sabe como foi, só Deus sabe, porque também são coisas que a gente não consegue nem expressar em palavras, para né? qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas assim, na primeira noite que eu estava sozinha, que foi quando o meu ex-esposo foi embora, de fato, nessa noite eu tomei uma medicação que foi a minha mãe que me deu para eu conseguir dormir, baixar a adrenalina, baixar a tensão. Dormi, no outro dia não vim trabalhar, né? E logo na sequência eu fui para São Roque, na Clínica de Vida e Saúde Natural. Ficar uma semana lá. Então, essa semana que eu fiquei lá para poder descansar a cabeça, né? E recuperar também um pouco da saúde, fez toda a diferença. Porque eu consegui refletir, eu consegui pensar e consegui analisar, a princípio, o negativo e o positivo do porquê tudo aquilo estava acontecendo. Mas foram dias também que, principalmente no final daquela semana lá, no tratamento, parecia que eu ia enlouquecer por causa da solidão. Me sentia terrivelmente sozinha e a ponto de chegar nesse ponto de dizer eu não vou suportar, não vou aguentar. Mesmo com a equipe por em volta ali, te apoiando, te ajudando, não tinha como eliminar esse sentimento. Não tinha como eliminar esse sentimento. Mas foi muito bom para mim. E os amigos que Deus colocou no meu caminho nesse período para me aconselhar, para me orientar, para me ouvir. Os textos da Bíblia que Deus falou comigo quando eu estava no momento de pior angústia também fizeram toda a diferença. Livros que eu li nessa época também me ajudaram muito a colocar a cabeça no lugar. Porque uma das coisas que eu aprendi num desses livros é o seguinte: nós não podemos ficar olhando demais para o nosso problema. Nós não podemos ficar nos vitimizando demais pelo que aconteceu. Porque quanto mais você olhar para o problema e quanto mais você se sentir vítima, mais profundo você vai. E você não consegue sair. Então, quando vier o sentimento de você se sentir uma vítima, de você se sentir atraído para ficar contemplando os seus problemas, o conselho que dá ali é o seguinte: olha para o alto. Entrega os teus pensamentos para Cristo e clame para Ele controlá-los e colocá-los no lugar. Então, muitas vezes, quando a minha ansiedade estava alta, eu orava e conversava com Jesus e falava para Ele: Senhor, eu não estou aguentando. Os meus pensamentos estão numa velocidade que eu não consigo controlar, então, por favor, me acalme, me tranquilize. E Ele fazia isso imediatamente. Os pensamentos agitados, né? Os sentimentos, as emoções, e aí não consegue. Esse final de semana eu ouvi uma moça me dizer isso, ela disse: Darleide, eu não consigo dormir porque eu só penso nisso, só penso nele. Aquela pessoa que te deixou torna-se a pessoa e o objeto mais importante da sua existência. Nada existe além dele, né? Você concentra nele o seu bom, o seu pior, o seu melhor, a sua vida, as suas frustrações, a sua raiva. É incrível. E aí como você consegue dominar esses pensamentos? Muito bem colocada essa questão de
Como lidar com esses pensamentos que se repetem? A gente volta ainda conversando com a doutora Thaís, conversando com a Mayara, trazendo um pouco da sua história, da sua experiência. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ela também destacar para a gente alguns dos textos bíblicos que para ela foram tão importantes para fazê-la levantar-se. E ainda é um processo, e ainda é uma busca, ainda muita coisa para andar e reconstruir. E ainda mais com a presença do Dr. César Vasconcelos e a sua presença aqui com a gente também. Deixe o seu comentário na nossa página no Facebook. Fique aqui com a gente no nosso cantinho todo especial, o seu consultório de família. Nosso intervalo é bem rapidinho, fica com a gente e nós vamos te esperar. Para você que está chegando agora, olha o nosso cantinho novo, a nossa sala nova, meu sofá, lustres, um cantinho para você, para nós continuarmos aqui sempre juntos no consultório de família, recebendo convidados especiais aqui comigo, mas você muito mais especial toda semana. Para falar de família, é aqui, este é o programa, este é o lugar para ficarmos juntos, este é a sua Novo Tempo. Quero agradecer com muito carinho sempre aos Anjos da Esperança, a você que nos ajuda a trocar de cenário, a trazer pessoas, a investir no conteúdo, a fazer uma televisão cada vez melhor, com profundidade, com a clareza de que nós estamos fazendo, não para nós, não para benefício próprio, mas para beneficiar as pessoas a quem o Senhor tem um trabalho dirigido e quer fazer algo novo na vida delas, na sua vida. É para cumprir a pregação do Evangelho, para dizer às pessoas que Jesus Cristo se importa com a sua família, com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a sua situação financeira. Se você está separado ou não, se você tem filhos ou não, se você está feliz ou não, Jesus se importa com você. Então, tudo isso aqui é uma embalagem apenas, simples, porém com uma mensagem ao seu coração de que você tem valor. E de tanto valor que você tem, Jesus dá este valor dia após dia nas menores coisas, para lançar sobre você nenhuma condenação, porque não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Que haja paz em seu coração. Fique aqui com a gente. Os nossos convidados de hoje, Dr. César, a Mayara e ainda a Thaís Souza aqui com a gente no programa. Nós estamos falando sobre vida após o divórcio. Você que separou-se ou está separado, o marido que foi embora, uma esposa que disse não dá mais, alguma dor provocada de tal maneira que você talvez não esteja conseguindo lidar. Nós estamos falando sobre isso aqui hoje, tá? Thaís, eu queria que você tocasse um pouquinho pra gente agora na questão do ressentimento. A Mayara disse que ela, contando da sua própria experiência, de tudo que ela viveu, um sentimento, um turbilhão de emoções, etc, etc. Eu queria destacar a raiva, o ressentimento, a mágoa. Fica? Fica, e até achei, assim, eu acho que em alguns casos fica mais. Por exemplo, a Mayara falou que na experiência dela, que foi de abandono, né? Ele abandonou e ela viu que ele estava bem e ela mal, né? Eu acho que essa situação deve trazer muita raiva para a pessoa, traz muita raiva, porque houve o rompimento da relação. E enquanto você está com todos esses sentimentos que ela comentou aqui, o outro está tocando a vida, já está com outra pessoa, ou está bem sozinho, né? Então, mas por que isso acontece? Porque o outro não amava? Eu acho que cada pessoa vai ter o seu tempo de, como disse a Mayara, cair a ficha, né? Da situação, do que aconteceu, da decisão que tomou. Então, cada pessoa vai ter esse tempo. Não quer dizer que a pessoa que abandonou ou que traiu, enfim, ela nunca vai ter um sentimento de arrependimento ou de remorso, né, ou nunca vai pensar naquilo que aconteceu. Ela vai ter o tempo dela de talvez sair ali do período de tudo colorido, tudo muito bom, fiquei aliviado porque eu não aguentava mais aquela situação, porque depois do divórcio, às vezes tem um período de alívio, sim, né? Pode ter um período de alívio para a pessoa que decide. Algumas têm esse alívio depois, mas umas podem sentir imediatamente. Ai, como foi bom. E aí depois começa a pensar na decisão que tomou. Então, mas voltando ao sentimento de raiva, né? Essa raiva, a gente pode lidar com ela de várias formas. E uma forma que às vezes é bastante comum de pessoas que passam pelo divórcio lidarem com essa raiva é o ressentimento. Pessoas que realmente não conseguem ou têm uma dificuldade em
dar alguns passos para começar a viver a própria vida, como a gente estava começando a comentar aqui no bloco anterior, e elas focam muito na questão do sofrimento, do que aconteceu, do que foi injusto, né? E esse ressentimento, a atitude de ressentimento, de mágoa, é claro que é natural que a gente sinta alguma mágoa por um momento, e enquanto a gente está sentindo esse turbilhão de sentimentos, a mágoa vem, né? Mas ela também pode ser, em um período depois dessa expressão de sentimentos toda e de a gente experimentá-los, ela pode ser uma maneira da gente, consciente ou inconsciente, ferir o outro, né? Ferir aquele que me feriu. Eu não vou perdoar, é como se fosse assim, né? Eu não vou perdoar. E eu faço questão de levantar esses sentimentos todos, essa lembrança toda do que aconteceu, para ele ver como que ele me feriu. Eu continuo ferida. Mal. É claro que isso pode não ser em pensamentos conscientes, né? Mas isso acontece, né? De a pessoa não abrir mão do direito que ela tem de deixar o outro também viver a própria vida. Ela está ali concordando com você. O que você quer dizer, Por quê? Mayara? Porque, só terminando, sim. Quando a gente se mostra para o outro magoado, ressentido, eu estou querendo dizer para ele que olha só o que você me fez. É como se jogasse na cara constantemente ou para o resto da vida, olha o que você me fez, a culpa é sua. Só que ao mesmo tempo, a pessoa tira a responsabilidade dela mesma de ser feliz. Claro. Né? A responsabilidade fica sempre jogando para o outro, né? Tá vendo o que você me fez? É a velha frase de Shakespeare, né? O outro, eu tomo veneno querendo que o outro morra. E ele tá vivendo e eu tô morrendo. Não, eu vou morrer para ele ver que eu morri. E morreu, ele vai dizer, e você, né? Mayara? Isso que a Thaís está falando é algo que realmente acontece. Esse sentimento de ressentimento, ele causa em você uma falsa sensação que você pode usar aquilo contra outra pessoa, e isso é pecado. E quantas vezes eu tive a oportunidade nas mãos de, com o meu ressentimento, destruir. Essa é a palavra que eu vou usar. Porque o ser humano, quando ele é deixado livre, à mercê das suas próprias emoções e dos seus próprios sentimentos, ele se transforma num destruidor, porque ele não raciocina. E quantas vezes eu tive a oportunidade de destruir de alguma forma o meu ex-esposo por causa do meu ressentimento? Eu tive. Mas era impressionante que nesses momentos o Espírito Santo vinha e dizia, você pode até se irar, mas lembra, não peque. Porque a tua dor, o teu ressentimento, a tua ira não é uma desculpa para o pecado. Eu sei que você está triste, eu estou triste com você, porque isso também me machucou. Mas não use a tua tristeza para ser uma arma na vida da outra pessoa. Lembre-se que a tua ira não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. E quantas vezes a gente se ajoelha, quem já passou por isso, quem já viveu isso, ou outra situação que também causa ressentimento, porque não é só um abandono, um divórcio que causa ressentimento em alguém, mas quantas vezes você coloca os seus joelhos no chão, clama a graça de Cristo sobre a sua vida, e a justiça de Deus irada sobre a vida do outro que te fez mal. Então eu digo que o divórcio me ensinou, a duras turras, com muita dor, o que é a graça. O que é respeitar a liberdade de escolha do outro. Porque o amor, conforme ensina a Bíblia, não é um sentimento, não é uma emoção, é uma atitude. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 que nunca acaba, porque a atitude de amar não acaba. Você pode desistir de agir dessa forma com alguém, mas acabar não acaba. Só se você quiser. Só se você quiser. Mayara, você foi casada com ele, vocês estiveram juntos 6 anos, né, ao todo, eles se conheceram até o final do casamento, pouco mais de 6 anos, e você, nesse período todo, desenvolveu amor, amor, amor. Quando isso se deu, você o amava, né? Como que se dá esse desenlace do sentimento amor, do sentimento dedicação a alguém que você confiou até aquele dia em que você descobriu que já não era mais como antes? Como é que é esse desengate do amor para esse sentimento da raiva, do ressentimento e para esse sentimento aí que você está dizendo do perdão, da graça? Como é que é isso? Então, é estranho porque assim, para você leva um tempo para desenvolver amor por alguém. Costumo dizer que enquanto você namora, você não ama.
Você tem paixão pela pessoa. Você é mais irracional, né? Você é mais emotivo. Você vai descobrir realmente o que é o amor quando você vai conviver com a pessoa debaixo do mesmo teto. Porque aí você vai ver uma pessoa que você não viu durante 3 anos. É alguém que tem manias, é alguém que tem uma educação diferente da sua, é alguém que tem pensamentos, práticas diferentes dos seus. Então você vai desenvolver amor nesse contexto. Tem que desenvolver porque você vai descobrindo que a paixão não segura a onda. Exatamente. Né? Além da paixão, o que vem depois? Porque o que vem depois da paixão, se for o amor, aí que vai segurar. Porque a paixão não segura, né? Paixão é uma coisa... Exatamente. Temporária. E para você deixar de amar a pessoa também leva tempo. Eu não vou dizer para você que depois de tudo o que aconteceu, e depois dele ter ido embora e ter resolvido não voltar mais, pronto, agora, a partir de agora eu não amo mais você. Não é assim. Leva tempo para você perder, vamos colocar assim, perder esse amor de forma saudável. Porque eu acredito que para isso leve tempo emocionalmente também, para você se desligar da pessoa e para você, assim, perder o amor por ela com respeito, independente do que ela fez. Porque se você também deixar tudo à mercê da emoção que você está sentindo no momento, não vai terminar bem. Esse é um outro ponto importantíssimo, doutor César. O quanto a dor é tão grande, a emoção é tão avassaladora que ela nos toma. E eu acredito que diante de suas palavras no momento anterior, quando falava de que precisa viver esse tempo, dar esse tempo, experimentar a dor, etc. Mas também há um momento em que a gente precisa parar e raciocinar se nós não estamos sendo muito levados só pela emoção. Eu lembro que você disse que quando o seu marido foi embora, a primeira vez que ele não esteve em casa, a mãe deu uma medicação para ela dormir, no dia seguinte ela não veio trabalhar. Já pensou se no dia seguinte também não? No dia seguinte também não? Outro dia uma medicação? Claro, seria um tempo. Mas tem um momento em que alguém precisa parar e pensar, preciso reagir. Não é só emoção, preciso raciocinar, ser racional de verdade. Precisa. Claro, esse é fundamental. Esse é o ponto de mutação. Esse é o ponto em que a pessoa, eu diria, ela é levada pela misericórdia de Deus e no processo de recuperação, né, emocional, do reequilíbrio emocional, ela tem um ponto que ela precisa tomar aquela decisão ali de, como você falou, romper com a concentração na dor, na tragédia e partir para uma nova maneira de pensar e de encarar a realidade. Então, para isso eu tenho que usar o racional mesmo, né? Porque a onda da emoção vai continuar querendo invadir a consciência. Mas eu vou ter que segurar essa onda da emoção, ou do ressentimento que quer persistir, ou do choro, ou da acusação, ou do querer enfiar a faca emocional no outro. A onda vai vir, mas e isso vai travando a minha vida. Então, eu tenho que, em algum momento, assim, escolher, tipo assim, eu agora decido pensar desta nova maneira. Então, é uma reestruturação da individualidade, da noção de identidade, que tem que ser reestruturada, porque antes essa noção de identidade estava na simbiose com o outro. Então, a simbiose foi rompida. A simbiose é essa união profunda. Ela foi rompida, desestabiliza, né? Então, agora tem que ter uma restauração. Para fazer essa restauração, depois que passou por aqueles momentos de raiva, sentimento, culpa, frustração, então entra o processo racional. O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu quero fazer com isso que sobrou, né? Para eu ser a pessoa que Deus quer que eu seja, que eu continue sendo, né? Na minha vida. Então, isso é uma decisão racional. E eu gostei muito que a Mayra falou, eu queria até que ela citasse ali alguns versos da Bíblia que ajudaram, porque em horas como estas, em que a pessoa toma a decisão de usar a razão, agarrar-se com Deus e não mais se afundar na emoção, ajuda muito, muito ela repetir textos bíblicos de ajuda, de presença, de companhia, de auxílio. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, ela tem que usar, nutrir no conteúdo do pensamento alguns textos de promessa de ajuda divina e algumas frases que os amigos disseram também que ajudam, né? Então, acho que ela podia até citar. Vai lá, Mayara. Dentre muitos e muitos textos, né, tem alguns que se destacam. E tem um aqui em Isaías 54, verso 4, verso 5, né, que o Senhor disse para mim assim, não tenha medo,
você não será envergonhada. E ali no verso 5 ele diz, porque eu sou o seu Criador, e além de ser o seu Criador, eu sou o seu marido. O Senhor Todo-Poderoso é o meu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. E eu sou conhecido como Deus de toda a terra. E ele diz assim, você que está triste, você que era jovem e foi abandonada pelo seu esposo. Eu sou o seu esposo. Então, um dos textos foi esse. Isaías 54, dos versos 4 ao 6. Ele falou, quem vai cuidar de você agora sou eu. Porque além de ser o seu Criador, agora eu estou me colocando na posição de seu esposo. Que lindo. Um outro texto que me ajudou muito, muito, muito foi também Isaías, né? Incrível, né? Isaías 46, no verso 4, ele diz assim, no verso 3, escute o que eu digo. Eu os criei e os sustentei desde que foram concebidos, e os tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, eu serei o seu Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu serei o seu Salvador para sempre. Então, Deus virava para mim e falava, eu estou carregando você nos braços desde que você nasceu e não vai ser agora, nesse momento difícil, que eu vou te soltar. E aí eu pensava, né, mas por que eu estou passando por tudo isso? É uma pergunta que não é todo mundo que admite que faz para Deus, mas todo mundo faz consciente ou inconscientemente para Deus. Por que, Senhor? Por quê? Que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, se eu amava o meu esposo, se eu dedicava a minha vida a ele, se eu me esforcei no máximo que eu pude para poder salvar essa relação. Se eu orava. Se eu jejuei, por que não deu certo? Se eu acreditei que esse casamento foi o Senhor quem me deu. Uma moça disse outro dia assim, Darleide, eu fiz tudo certinho, eu casei virgem, meu marido, eu orei, nós jejuamos, nós acreditamos, aquele era o homem que Deus tinha me dado, como eu poderia admitir? Como? Então é muita coisa para você administrar, principalmente quando você começou, como ela dizia, né? Eu fiz tudo certinho. Inclusive, nesse período dos porquês, o Senhor me ajudou a escrever um artigo, inclusive está até no blog Nova Chance, que é um dos blogs aqui da Novo Tempo, né? novotempo.com/Nova Chance. E o título é Se Coloquei o Meu Casamento nas Mãos do Senhor, porque acabou. Boa! Então está lá, se o telespectador quiser ver, né, o internauta está lá. E Deus respondeu para mim. Um dos porquês que ele respondeu é o que está em Isaías 30, verso 14 e 15, e isso me impressionou. Porque ele disse o seguinte, ele o quebrará em pedaços, o Senhor vai quebrá-lo em pedaços, como um vaso de barro, de tal forma que não vai sobrar um caco que sirva para tirar brasas de uma lareira ou para tirar água de uma cisterna. Então Deus estava dizendo para mim, eu quebrei você. E quando Deus nos quebra, por que Ele faz isso? Porque o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, diz o seguinte, você só será salva se se arrepender. Voltar para mim e ficar tranquila, no sossego e na minha dependência completa. Mas você não quer saber disso. Isso que você comentou, Darleide, acontece da seguinte forma, muitas vezes nós mulheres tornamos o nosso esposo o sol do nosso planeta. Só que ele não é o sol do nosso planeta. Não pode ser o sol do nosso planeta. Porque senão você se desvia de um mandamento bíblico de amar o outro como a si mesmo. Você para de amar a si mesmo para amar excessivamente o outro. E aí é onde começam os problemas. E ainda quebra o outro mandamento que diz amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Exatamente. Né? Primeiro a Deus. Então você quebra o princípio da lei. Você quebra. E aí, Deus permite, nessa linguagem que Isaías usa, dizendo que Ele o quebra, mas isso Ele está querendo dizer que Deus permite que nós sejamos quebrados, para que Ele nos salve, primeiro de nós mesmos, segundo dos pecados que nós estamos cometendo e muitas vezes nem nos damos conta disso, e terceiro, para nos reconstruir, porque aqui Ele diz, eu quero te quebrar para fazer outro, para fazer melhor. E quando está tudo bem,
Deus não consegue nos fazer melhores, porque nós já nos achamos bons, já nos achamos melhores. Obviamente que nós não estamos dizendo... Nós estamos falando aqui com a Maiara, enquanto traz o seu testemunho de vida, mas a Maiara, assim, é uma teóloga. Inclusive, outro dia eu dizia assim que nós devíamos fazer um Na Mira da Verdade com ela. Vocês precisam ver. O dia desses eu já até falei para ela desse desafio. Textos bíblicos, ela é a conselheira aqui na escola bíblica, ela faz atendimento teológico, é uma sumidade. E a Maiara, ela tem essa facilidade com os textos bíblicos. Não poderia ser diferente a maneira como Deus iria falar com ela, né? Mas, Maiara, enquanto a Thaís, que pediu a palavra aqui, e ela quer trazer para a gente uma questão dentro disso que você está comentando, na volta, conta para a gente... Como assim? Dá-se a impressão que com esse texto bíblico pode sugerir de que Deus pôs fim ao seu casamento para te ensinar alguma coisa. Não é uma boa? Então, era justamente esse o meu comentário, então né? Tá. E o que eu pensei foi o seguinte, porque a gente pode pensar, né, outro questionamento que pode vir é, tá, mas Deus não poderia quebrantar o ex-esposo, né, ainda esposo, né? No casamento? Poderia. Mas, em algumas situações, e no caso da Maiara parece ter sido assim, ele endureceu o coração, né? Então, por mais que eles tenham tentado, ela tenha orado, né? Ele endureceu o coração, a Deus, que eu digo, sim, né? Porque algumas pessoas podem perguntar, tá, mas se ela orava então, por que não funcionava, por que não atendeu? Então, entra aí a questão do livre-arbítrio que Deus respeita no outro, né? Ele não vai fazer com que, no caso, o ex-esposo engula de que tem que permanecer casado, né? Apesar de que eu acredito que Deus, através do Espírito Santo, fazia de tudo para que ele entendesse que com ele os dois poderiam ser quebrantados e feitos novas criaturas dentro do casamento, né? Só que quando um não quer, o que o outro vai fazer e o que Deus vai fazer? Dois não andarão juntos se não houver acordo, como diz a palavra. Então, e o que a Thaís falou sobre que, no caso, quando a pessoa endurece o coração para Deus, isso em termos comportamentais significa resistir à verdade. Então, quer dizer, ele possivelmente se fechou para verdades, que se ele tivesse aberto, se tivesse deixado a mente aberta, então poderia ter chance de restauração. Mas quando a pessoa fecha para a verdade, isso a Bíblia chama às vezes de endurecer o coração para Deus, nem Deus vai forçar, porque Deus não é ditador nem é tirano, né? Então, neste caso, quando o cônjuge fecha o coração para a verdade, para a luz, para Deus, para a cura, então o cônjuge, vamos chamar vítima, precisa pensar em 3 Cs. Eu não causei isto, eu não posso controlar isto e eu não vou curar isto. Isto o quê? O coração endurecido. Isso é um problema daquela pessoa. Não que essa pessoa não tenha causado questões no casamento, ao meu ver, né, que tenham contribuído para aquela situação. Né? Eu acho que em um casamento, em uma situação de casamento, os dois estão juntos e os dois, de fato, contribuíram para as coisas acontecerem. Boas e ruins. Boas quer dizer, e ruins. Em um casamento tem vítima e vilão. É uma combinação meio que subconsciente de algumas coisas. Não tem esse assim, esse é o santinho, aquele é o 100% errado. Realmente não existe em casamento e na hora isso, de né? contar, é o outro, né? O outro é o algoz, o outro que fez, o outro que aconteceu. Aí se você for ouvir o outro lado, ele vai dizer, né, igual uma outra história que chegou pra gente, a esposa contou toda uma situação de abandono. Deixa eu ouvir o marido. A Lídia não suportava mais. Ficou uma conta de quase 60 mil reais para eu pagar. E ela não parava. Sabe? Então, assim, ele foi contando coisas como que eu já fiquei dizendo assim, tá bom, chega, eu te entendo. Então, tem essa contribuição toda, né? O não causei, eu entendi o que você falou, só para colocar de novo aqui, né? Não causei, não... Posso controlar e não posso curar. É no sentido da decisão da outra pessoa frente a essa situação. Isso, exatamente. Perfeito. Isso é exatamente isso. O texto bíblico, que já estão me dizendo que o tempo voou, mas a conversa está tão boa, diz o que de fato, como você entendeu que Deus estava dizendo, Maiara, aconteceu? Agora eu vou aproveitar para te quebrantar e te salvar. Um texto que me ajudou a levantar e andar, porque essa questão de você ficar arruinado no problema é uma questão de escolha.
Você pode ficar vivendo aquilo o resto da sua vida, ou você pode... Chega, aqui é o ponto de mudança e eu não quero mais saber desse assunto. Aconteceu comigo com o texto de Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Que ali diz assim: não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está me chamando ao céu em Cristo Jesus. Amém. Então foi aqui que eu senti Deus falando: agora chega. Esquece o passado e olha para frente, porque eu tenho muita coisa para você ainda. Amém. Maravilha. Doutor César, sua palavra final. Eu fico tão feliz quando vai chegando assim um programa e a gente vai sentindo que as coisas vão colaborando e nós que não estamos nesta situação que está você aí do outro lado, nós vamos nos sentindo acarinhados por Deus com uma palavra, com uma restauração, como no caso dela. No seu caso, em nome de Jesus, é de acontecer, e eu vou terminando o programa com saudade, mas feliz. Sua palavra. Eu diria às pessoas que estão vivendo a situação que Maiara viveu e está vivendo, que do que foi falado aqui, uma das coisas muito importantes, e ainda bem que saiu de uma mulher, é assim: o número 1 na sua vida tem que ser o Criador. É isto, né? Então, se você coloca o Criador como número 1 na sua vida, você permite que ele seja, né? Nem você colocar. Jesus falou assim: não foram vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, né? Então, Deus está escolhendo você, para você ser o número 1 na sua vida. Isto é um porto seguro. O resto, ele também vai ajudar depois. Amém. Thaís. Eu gostaria de deixar o recado de que se você que está passando por essa situação ou já passou, não perdeu a sua vida. Porque às vezes a gente tem a impressão realmente de que após o divórcio não há vida, mas houve um rompimento de uma área da sua vida. Mas as outras áreas... são mantidas, podem ser mantidas, e essa mesma área amorosa e de relacionamento pode ser reestruturada. Então, é essa questão de a gente não estender o grau do sofrimento para a vida inteira, como se todas as áreas da vida tivessem sido quebradas. Ainda resta outras áreas e resta esperança. Maiara, você volta aqui outras vezes, tá? Sim. Muito obrigada. Parabéns pela decisão de continuar vivendo a vida após o divórcio. E você de casa, obrigada pelo carinho. Semana que vem a gente volta. Quero dizer que o Senhor Jesus não lança sobre você nenhuma maldição. Ele lança bênção. Ele te faz renascer. E para você, marido ou esposa, que talvez esteja assistindo e dizendo: mas e eu que deixei? E eu que decidi pelo divórcio? Jesus é por ti também, para te fazer voltar para o coração dele, certo de que há perdão, há graça e misericórdia, se houver arrependimento e se houver reconhecimento de que você errou, provocou dor, mas na mão de Jesus nem tudo ou nada está perdido, mas tudo e em tudo é possível ser feito novo e nova criatura. Um beijo, um abraço, nosso respeito e nosso carinho, e até semana que vem.